A Fazenda dos Perdidos. Nas vastas planícies do Mato Grosso, onde o silêncio das noites é quebrado apenas pelo farfalhar do vento entre as folhas, a fazenda de João sempre foi próspera. Animais saudáveis, colheitas fartas, uma vida simples, mas tranquila. No entanto, nas últimas semanas, algo sinistro começou a acontecer. Animais desapareciam sem deixar rastros, sumindo no ar, como se a terra os tivesse engolido. As cercas continuavam intactas, sem sinais de invasão, e o medo começou a corroer a paz de João. Tudo começou numa noite de lua cheia, quando ele ouviu, pela primeira vez, um zumbido baixo e contínuo, algo que parecia se mover pelo campo. Intrigado, João saiu de casa para investigar. O som vinha de longe, do pasto onde os bois costumavam dormir. Ao chegar lá, um cenário perturbador o esperava. O solo estava revolvido em círculos perfeitos, como se algo imenso tivesse pousado ali. E no meio do círculo, a terra estava queimada, exalando um cheiro acre, como se tivesse sido exposta a um calor inimaginável. João recuou, confuso e assombrado. Ao voltar para casa, percebeu que algo o observava. Ele sentiu os pelos de sua nuca se arrepiar, e uma sensação de presença o cercou. Sua respiração ficou pesada, e ele olhou ao redor, mas não viu nada. O silêncio era opressor, denso demais. João sabia que havia algo ali, mas sua mente se recusava a aceitar. Nas noites seguintes, o zumbido voltou. Dessa vez, mais forte, mais próximo, e os desaparecimentos aumentaram. As ovelhas sumiam, os cavalos ficavam inquietos, e as galinhas paravam de pôr ovos. João começou a perder o controle de sua fazenda, que antes parecia tão segura. O zumbido o perseguia até dentro de casa. Ele acordava no meio da noite com o som vibrando em seus ouvidos, acompanhando-o como um parasita invisível. As luzes piscavam, e sombras sem dono dançavam pelas paredes. Desesperado, João decidiu que naquela noite investigaria a fundo. Armado com uma lanterna e seu rifle, ele caminhou pela escuridão da fazenda, os olhos atentos ao menor movimento. Chegou ao campo onde ouvira o zumbido pela primeira vez. E então viu luzes baixas, quase imperceptíveis, flutuando sobre o solo. Elas giravam lentamente, como faróis de uma nave invisível. João apertou o rifle com mais força, o coração acelerado. O zumbido intensificou-se, penetrando em sua mente como se o estivesse corroendo por dentro. Ele caiu de joelhos, incapaz de resistir. Seu corpo ficou imóvel, paralisado por uma força desconhecida. E foi então que ele as viu. Figuras esqueléticas, de olhos negros e profundos, movendo-se ao redor das luzes. Elas não andavam, flutuavam como espectros. João tentou gritar, mas sua voz não saiu. As figuras se aproximaram, frias, distantes, analisando-o como se ele fosse um inseto. Um deles estendeu a mão e tocou sua testa. João sentiu sua mente ser invadida por uma onda de pavor absoluto. Imagens de mundos desconhecidos, paisagens desoladas e seres tão antigos quanto o tempo inundaram seus pensamentos. Acordou no meio do campo, deitado sobre o solo queimado, sem saber como havia chegado ali. O zumbido cessara, mas o silêncio era ainda mais aterrorizante. Os animais estavam parados, em transe, observando algo que João não conseguia ver. Sua mente, agora confusa e turva, parecia incapaz de se concentrar. Quando tentou voltar para casa, tropeçou em algo que não estava lá antes. Marcas no chão, profundas e impossíveis, como pegadas de uma criatura imensa. Naquela noite, João percebeu que a fazenda não era mais sua. Aquilo que o observava havia tomado o controle, e ele era apenas uma parte do cenário, uma peça num jogo que nunca entenderia. Desesperado, tentou vender a fazenda e ir embora, mas ninguém ousava se aproximar. As luzes, os zumbidos e os desaparecimentos eram segredos mal guardados na região, sussurrados entre os moradores. Meses depois,
João também desapareceu. O último a vê-lo foi um vizinho que o encontrou vagando pelo campo, murmurando palavras incompreensíveis e olhando fixamente para o céu. Desde então, a fazenda ficou abandonada e os sons estranhos continuaram. Aqueles que passavam por perto juravam ouvir o mesmo zumbido, carregado no vento. A fazenda de João se tornara um campo de experimentos alienígenas, onde nada mais era natural. E todos sabiam que, em noites silenciosas, algo ainda pairava sobre o local, aguardando sua próxima vítima.